Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vou resolver um exercício bem simples de movimento em uma dimensão, mas que vai mostrar alguns dos conceitos que a gente tem visto, né? Em especial a derivada, a integral, a interpretação de gráficos e outros conceitos ainda, outros cálculos. Vamos lá, uma partícula parte da posição x0, ou seja, a posição inicial 0, igual a menos 3, com velocidade constante de 2 metros por segundo, positiva. Letra A pergunta qual é a função horária do movimento. Ora, trata-se de um movimento uniformemente variado, e a gente sabe que a equação horária do movimento uniformemente variado é x de t é igual a x0 mais vt. Correto? Então, daqui a gente tira aqui x de t, posição inicial é dado, né, menos 3, mais velocidade, né, 2 metros por segundo, né, então vezes t. Então essa equação aí, x de t menos 3 mais 2t, é a equação que descreve o movimento da partícula para qualquer t. Tá bom? Letra B. Qual a equação da velocidade? Ora, a gente sabe que a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo, dx de t dt. Portanto, a velocidade é d dt da posição, que é essa equação aqui, né? Menos 3 mais 2t. Velocidade é, portanto, derivada da soma é a soma das derivadas. O primeiro termo, derivada temporal de menos 3 é zero, porque menos 3 não varia com o tempo. E a derivada de 2t, de acordo com as regras que nós vimos, as regras do cálculo, é 2, né? Então, 2 metros por segundo. E, aliás, já era dado isso, né? Isso já era um dado. Então, a equação da velocidade é 2. Ela não depende do tempo. É uma velocidade constante. O próprio enunciado já dizia isso. Aqui a gente apenas utilizou a definição de velocidade para encontrar algo até que a gente já sabia. Mas é bacana que, derivando a posição que nós encontramos na letra A, a gente consegue determinar a velocidade que já era dada no problema. Então as coisas têm uma certa correspondência, como tem que ser. Letra C. Letra C pede o gráfico de x de t contra t. Ora, o gráfico fica, obviamente, a gente tem que fazer o gráfico, né, de x de t contra t. X de t contra t. Fazer um esboço do gráfico aqui, né? Só a gente observar o seguinte, né? Que quando t igual a 0, a posição é menos 3, né? Então é menos 3 aqui. Quando t é igual a 0. Então esse aqui é um ponto do gráfico. Quando t é igual a, sei lá, 5, t é igual a 5, então fica 10 menos 3, fica 7, né? Então quando t é igual a 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho dois pontos, né? Obviamente que para conectar dois pontos eu vou precisar de uma reta, né? É uma reta, porque isso aqui já é a equação de uma reta, né? Então a reta passa por esses dois pontos aí necessariamente, né? Então, alguma coisa assim seria o gráfico. Tá bom? Então, esse é o gráfico de x de t contra t. E a letra D? A letra D pergunta qual a integral de v de t entre 0 e 10 segundos. Ora, v de t é um gráfico de uma linha reta também, porque a velocidade em função do tempo é constante, né? Então, para qualquer tempo t, olha só, para qualquer tempo t, a velocidade vale 2.
2. Então, o gráfico da velocidade para qualquer tempo vale 2. É uma constante. Só que a gente quer saber a integral entre 0 e 10 segundos. A integral nada mais é do que a área sob a curva. Então, é essa área aqui que a gente quer calcular. Ora, essa área é a área de um retângulo. Então, essa área, que é a integral, né, de V de t entre 0 e 10, vai ser base vezes altura, a área do retângulo, né? 10 segundos vezes a sua altura, 2 metros por segundo. Portanto, a sua área vai ser 10 vezes 2 dá 20. Segundo vezes metro por segundo fica apenas metro, 20 metros. Qual que é a interpretação dessa área, né? A interpretação dessa área é o deslocamento da partícula em 10 segundos. Em 10 segundos ela se desloca 20 metros. Então, se a gente calcular se a gente tiver que calcular x o gráfico, né? Então, a integral de 0 a 10 segundos do gráfico da velocidade dá 20 metros. Então, se a gente calcular, lembrando a equação horária, né? A equação horária é x de t menos 3 mais 2t. Se a gente calcular x de 10, quanto é que tem que dar? Será que tem que dar 20? Vamos ver, né? Vamos calcular. Menos 3 mais 2 vezes 10 segundos. Então, x de 10 vai dar 2 vezes 10, 20. Menos 3, 17 metros. Ora, parece algo contraintuitivo, né? Se em 10 segundos eu percorro 20 metros, que é o que dá a área, o que dá a integral, como é que se eu calcular x de 10 dá 17? Ora, a gente tem que lembrar que em 10 segundos a partícula realmente percorreu 17 metros. Mas ela, na verdade, partiu do menos 3. Olha a equação. Ela partiu do menos 3. Então, na verdade, essa área, como eu falei, inicialmente ela dá o deslocamento. O deslocamento. E isso aqui não é o deslocamento, isso aqui é a posição em 10 segundos. O deslocamento é ΔX. É a posição em 10 segundos, que é a posição final, menos a posição inicial em t igual a 0. Isso é o deslocamento. Então, ΔX vai ser a posição em 10 segundos, que são os 17 metros, menos a posição em 0. Ora, a posição em 0, em t igual a 0, é a posição inicial, que vale menos 3. Então, percebam, menos 3. Então, ΔX, de fato, é, na verdade, 17 menos 3 metros, aí sim, os 20 metros. Então, quando a gente calcula a integral de V de t contra t, a gente está encontrando o deslocamento em 10 segundos. É diferente de calcular a posição em t igual a 10. A posição em t igual a 10 é 17 metros. Agora, o deslocamento em 10 segundos é a posição em t igual a 10 menos a posição em t igual a 0. Isso também dá 20 metros, como a gente gostaria, e essa é a interpretação da integral. Espero que esse exercício tenha ajudado a entender um pouquinho da matéria. Muito obrigado por assistir e até um próximo vídeo.